Bom, muito boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou o vereador Pedro Kawai. Caiu aqui. Sou o vereador Pedro Kawai, sou coordenador da Escola do Legislativo e é um prazer muito grande poder estar recebendo todos vocês nessa tarde de conhecimento, na verdade, uma discussão muito importante. Com licencinha. Pois não. Desculpe, Pedro, nós temos 2 aparelhos seus falando juntos, Tá tá? dando eco. Isso, desculpe desligar. interromper. Desculpe. Não, tranquilo. Melhorou? Agora está perfeito. Obrigada. Então vamos começar de novo. Então, pessoal, muito boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou o vereador Pedro Kawai, sou coordenador da Escola do Legislativo e é um prazer muito grande estar recebendo todos vocês nessa tarde, onde nós vamos conversar sobre um problema não, né? Na verdade, um tema muito importante, que é o olhar diferenciado para a questão da deficiência intelectual. Afinal de contas, todos nós temos limitações, todos nós temos algumas habilidades a mais, outras a menos, e a gente tem que ter esse olhar no momento que a gente está passando por um momento, a sociedade passando por um momento de pandemia, e eu acredito que nós temos que aprender a olhar todas as pessoas com mais empatia, com mais sensibilidade e da maneira correta como deve ser feito. E a escola traz, a convite, por provocação da Bia, que está presente aqui hoje, quero agradecer a presença dela, traz a querida Ana Maria. Ana Maria vem engrandecer o currículo da nossa escola nessa tarde. Ana, muito obrigado por aceitar o nosso convite, aceitar o convite da Bia. Para quem não conhece, a Ana Maria Lunardi Padilha, ela é graduada em Pedagogia, mestre em Psicologia da Educação e doutora em Educação. Ela foi professora de pós-graduação em Educação de 2002 a 2017 e, atualmente, ela é professora e pesquisadora. Tem experiência na área da educação, com ênfase no desenvolvimento humano, e a Escola Victoski e Pedagogia Histórico-Crítica, atuando em educação especial na perspectiva da inclusão, saúde mental e educação e formação de professores. Ana, mais uma vez, obrigado. Obrigado a todos aí que estão nos acompanhando, estão participando dessa nossa palestra. E, em especial, eu estava olhando aí no chat, as pessoas estão entrando, em nome da Edneia, lá de Jaboatão dos Guararapes, no Pernambuco. Muito obrigado. Então, agradecer em nome dela a presença de todos vocês nessa tarde, que eu tenho certeza vai ser engrandecedora. Lembrando que todos os cursos da Escola Legislativa aqui da Câmara Municipal podem ser vistos no YouTube, através da Escola Legislativa Piracicaba, ficam lá arquivados todos os cursos, todas as palestras. Quem perdeu alguma pode pesquisar lá, né? Nós temos o Instagram, que é o @Escola do Legislativo Pira, e o site escola.câmarapiracicaba.sp.gov.br. Pessoal, chega de blá 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 aqui do coordenador, do político. O político, se deixar, fica falando a tarde inteira. Vamos para o que interessa, para a palestra Deficiência Intelectual, novos modos de olhar e de agir, com a querida Ana Maria Lunardi Padilha. Uma boa tarde a todos. Vou estar com a câmera desligada, mas vou estar aqui de foninho ligado. Um grande abraço a todos. Obrigada, Pedro. Obrigada. É toda a sua palestra, Ana. Obrigada a todos que estão aqui conosco, a esse grupo todo que organizou, né? A Bia também, que me convidou. E vamos lá, vamos conversar e, ao final, vocês façam as questões, comentários que quiserem, né? Antes de começar, eu quero expressar os nossos sentimentos e nossas homenagens às famílias e amigos das vítimas da Covid-19 e também expressar a nossa indignação com o negacionismo e a perda de direitos que a gente vem vivendo. Quero pedir desculpa por um risquinho azul que está do lado direito, porque eu não sei como é que ele apareceu, mas vocês não liguem para ele, nós vamos seguir aqui. Paulo Freire está fazendo este ano 100 anos de seu nascimento, né? Nasceu em 21, estamos em 2021. E ele nos faz um alerta. Ele diz assim: é preciso diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, até que, num dado momento, diz ele, a tua fala seja a sua prática. Eu espero que, na palestra de hoje, a gente pense
neste ensinamento do Paulo Freire, não é? E também, para alegrar um pouco vocês, mais um autor importante, um pensador, Ítalo Calvino, que diz assim: um país que destrói a escola pública não o faz nunca por dinheiro, porque faltem recursos, ou porque seu custo seja excessivo. Não. Um país que desmonta a educação, as artes ou as culturas já está governado por aqueles que só têm algo a perder com a difusão do saber, né? E o que nós estamos fazendo hoje é a difusão de saber, e o Legislativo está abrindo essa porta para o saber. Isso é muito bom, eu agradeço a existência da escola do Legislativo. Não. Essa criança está escrito aqui, né? Está dizendo eu aprendo, mas ela também está dizendo eu quero aprender, eu preciso que alguém me ensine, mas quem acredita em mim? Né? Vamos começar a nossa fala sobre deficiência pensando um pouco no que sentem e no que desejam as crianças com deficiência intelectual, né? Que é de quem eu vou falar mais hoje. Olhando para esta figura que eu projetei aí, e veja o que eu digo. Nossa luta pela educação inclusiva, aquela que é direito de todos, ela caminha na contramão do projeto neoliberal de sociedade. Essa figura é ilustrativa disso. Por que nós estamos caminhando na contramão? Vocês poderiam me dizer, não, mas as nossas escolas são todas inclusivas, né? A sociedade é inclusiva, a cidade é inclusiva. Por que nós estamos caminhando na contramão? Veja se vocês concordam comigo. Olhem para essas gravuras, um pouquinho de tempo. Bem, o que a gente ouve na televisão, nas mídias? O que a gente vê em muitos documentos oficiais sobre educação, sobre trabalho, sobre administração? Veja o que a gente escuta e olhem para essa gravura. Precisamos ser protagonistas. A palavra protagonista está em todo lugar, mas olhem para as figuras, só ilustrativas. Precisamos ser competentes, diz a mídia, dizem os documentos. Precisamos ser empreendedores. Precisamos ser investidores. Precisamos ser merecedores, a meritocracia, né? Olha, isso não dá certo na educação inclusiva. Não é assim que se trata as pessoas com deficiência e na extrema pobreza. Não é pedindo que elas sejam protagonistas, não é? Esta é a contramão que eu estou dizendo numa sociedade capitalista neoliberal. Bem, do que eu vou tratar hoje, então, já que eu chamei atenção para algumas questões? Eu estou trazendo aqui um autor russo, Lev Semyonovich Vygotsky, que desenvolve a psicologia que tem nome de histórico-cultural. É uma psicologia diferente daquelas que, via de regra, se tem aí nos cursos de pedagogia, por exemplo, né? Essa é uma perspectiva teórica que eu estou trazendo hoje para a gente pensar a questão da deficiência. E vocês depois podem perguntar à vontade. Bom, por que eu trouxe a psicologia histórico-cultural? Porque não existe só ela de concepção de desenvolvimento e de aprendizagem, né? Existe uma concepção chamada mecanicista, e olhem o desenho aí, que o desenvolvimento é igual à aprendizagem. Essa é um modo de pensar o ser humano. Aprendizagem é condicionar as crianças e os jovens, né? É criar hábitos, porque nós respondemos a estímulos. Esse é um modo de pensar desenvolvimento e aprendizagem. Mas tem um outro, que é nomeado de organicista. Veja, precisa desenvolver para depois aprender. Desenvolvimento segue um amadurecimento da criança ou do jovem. A aprendizagem se submete ao desenvolvimento. Nenhuma dessas duas é a que eu vou discutir hoje. A que eu estou trazendo
é a perspectiva histórico-cultural. Vejam as flechinhas, então. Veja, a aprendizagem é que impulsiona o desenvolvimento. O bom ensino, aquele ensino fecundo, que gera o novo, esse bom ensino adianta-se ao desenvolvimento. Ele não segue o desenvolvimento. Então, vamos lá. Nós não vamos, então, adotar a posição mecanicista. Somos uma máquina condicionada. Se falhar uma peça, falha a máquina inteira. Não é essa a concepção que eu trago hoje, mas ela existe e ela está aí presente. Né? Também não somos uma planta, na visão organicista, que a gente vai amadurecer para depois poder dar flores e frutos. Nós estamos hoje trazendo a perspectiva histórico-cultural, que diz assim: nós somos as relações sociais encarnadas dentro de nós. Então, vamos lá. Sobrevivência do bebê depende totalmente do adulto, né? Aquilo que os animais já nascem procurando comida, não, nós dependemos da solidariedade dos adultos. Mas nós nascemos num mundo que os adultos já interpretaram, já disseram o nome das coisas e para que serve, já falam sobre a vida, sobre a cultura, sobre a sociedade. Então, a gente já nasce no ombro de uma cultura, né? Então, o nascimento nosso cultural é um segundo nascimento dentro dessa perspectiva. Nós nascemos no biológico e depois nós nascemos como seres culturais. Mas como é que a gente nasce? É porque o que leva a criança para o mundo e o mundo para a criança é sempre a interação com o outro. Veja agora nessa dinâmica aqui. A criança não entra em contato imediato com o mundo, com o conhecimento, com a cultura. Ela só entra em contato com o mundo porque tem um educador, porque tem um outro que faz este caminho junto com a criança. Essa é a concepção de trabalho educativo que eu trago hoje para discutir deficiência. Criança não entra em contato com o mundo e não aprende só porque está em contato com o mundo. Precisa do educador, precisa do outro, fundamentalmente, não é? Então, vamos lá. Quando a gente nasce, nós temos as funções biológicas, que o Vygotsky chama de funções elementares. É as nossas respostas aos estímulos, né? Choramos, sentimos fome, frio, sede, sentimos dor. Isso permanece durante a vida. Mas nós temos um novo nascimento, como eu disse. É o nascimento das funções culturais, das funções superiores, que são especificamente humanas. Essas não são biológicas. Essas dependem das relações sociais. Comecem a fazer um exercício de pensar na deficiência. Como é que essas funções superiores e culturais são desenvolvidas? Né? Vamos lá, já tentando fazer um raciocínio ali. Tem uma estreita relação entre cérebro, multiplicação de conexões cerebrais e função superior, função cultural. Tem uma relação, veja. Como é que essas conexões cerebrais são feitas para o nosso desenvolvimento? O papel da educação é desenvolver essas funções para o funcionamento cerebral, multiplicando sinapses, multiplicando conexões. Bem, então, essa multiplicação de conexões não é natural. Essa multiplicação de conexões depende do processo educativo. Para todos nós, imagine, então, para as crianças e adolescentes e jovens com deficiência. Veja o papel monstro da educação aí. Vamos lá. Observem estas palavras aqui, na verdade são verbos, né? Que são as funções culturais superiores. São essas funções que eu vou ler para vocês que faz o nosso segundo nascimento. Essas funções é que é papel da escola.
Olha, aprender a perceber, falar, ler, escrever, raciocinar, ter atenção, imitar, memorizar, desenhar, imaginar, narrar, emocionar-se, ter consciência, pensar, dominar a vontade, ter vontade. Quando falamos em funções psíquicas superiores, são essas, né? E outras tantas que vocês podem pensar a partir daí. Elas são funções psíquicas culturais, mas não são naturais, elas não são dons. A gente não nasce com tudo isso. Parece que sim, né? Porque a vida rola, as famílias acabam não percebendo que tudo isso está sendo formado na criança. A escola, às vezes, também não raciocina, não reflete sobre isso. Mas não são dons naturais. Os dons naturais são os biológicos. E esses que eu apresentei não são biológicos, né? Dependem das relações de ensino que forem estabelecidas. Olha que função danada que tem o educador, que tem a educação, né? E lá seguem do inter, que é todo mundo junto, para o intra, que é entrar em cada um, né? Vygotsky diz assim, olha, nós nos tornamos nós mesmos através dos outros. Nós nos tornamos nós mesmos através dos outros. Nós não somos nada sem os outros. E isso a história, a antropologia explica, aquelas crianças que ficaram isoladas, né, que ficaram e cresceram na floresta, não aprenderam nem a andar de dois, nem serem bípedes, né? Nós nos tornamos nós mesmos através dos outros. Bem, vamos lá? O que eu disse, então, até agora? Toda função, aquelas funções que estavam no quadradinho, todas essas funções aparecem primeiro no plano social, entre as pessoas, depois no plano individual, em cada um de nós. Primeiro inter, depois intra. Então, nós já temos a primeira parte da nossa fala de hoje. Nós somos, primeiro, relações sociais. Mas por que você não está falando de deficiência, Ana? Porque é para qualquer ser humano, deficiente ou não. E nós vamos ver isso mais para frente. Bom, mas quando a gente fala em formar professores e profissionais para a educação especial, naquela perspectiva da inclusão, né? Como é que nós fazemos para formar gente para trabalhar com as crianças com deficiência? Primeiro, é um trabalho coletivo do município, do estado, da escola. Isso aqui não é um projeto individual, essa formação docente, né? Não basta assistir uma palestra como vocês estão assistindo hoje, ou qualquer outra palestra. Não basta. É preciso estudo, pesquisa, planejamento e organização curricular. Porque, senão, a gente não pensa sistematicamente na formação de profissionais para trabalhar com o desenvolvimento das funções psíquicas superiores. Então, eu estou falando de uma filosofia e de uma política de educação. Sem a organização filosófica e política da educação, a gente não tem esse trabalho coletivo da escola, do município, do estado ou da nação, né? Quem é o público-alvo da educação especial quando a gente fala em público-alvo da educação especial? Pessoas com deficiência, com os transtornos globais de desenvolvimento, por exemplo, as crianças e adolescentes ou pessoas com autismo, e com as altas habilidades e a superdotação. Crianças com altas habilidades, jovens com altas habilidades, fazem parte da educação especial, né? Para isso, precisam, então, de formação de profissionais e de professores, né? Então, vamos lá. Queremos as crianças e jovens com deficiência na escola. Queremos, mas o nosso ministro da Educação disse essa semana que os deficientes atrapalham na escola. Ele cometeu um crime, porque isso está na legislação. Nós temos uma lei
que diz que as crianças com deficiência têm direito de acesso e permanência na escola, né? Então, vamos repetir: queremos as crianças e jovens com deficiência na escola. Vamos lá. Mas, para ter uma educação inclusiva, não é qualquer escola. É uma escola cujo ensino seja um ensino desenvolvente, de excelente qualidade, em que todos e todas possam participar. O que é ensino desenvolvente? Bom, depende. Se for no mecanicismo, que nós somos uma máquina, o ensino desenvolvente não tem muito a nos dizer. Se nós formos para aquela concepção da planta, aquela plantinha, que primeiro tem que amadurecer e tem que desenvolver, também não tem ensino desenvolvente. O ensino desenvolvente é dentro dessa perspectiva que eu estou trazendo da psicologia histórico-cultural. Por quê? Porque o ensino que desenvolve, que é fecundo, ele promove o quê? O desenvolvimento daquelas funções psíquicas superiores. Justamente aquelas funções que, muitas vezes, nas crianças e jovens com deficiência intelectual, elas não se desenvolvem de forma tranquila. Então, nós precisamos promover esse desenvolvimento, porque não é natural, né? E o ensino desenvolvente não fica parado só no cotidiano dos alunos. Não fica só naquilo que a criança traz de casa. Vocês vão de convir comigo, que é muito pouco, não é? Só aquilo que acontece no cotidiano. A escola tem um papel muito além do cotidiano. Isso, então, é ensino desenvolvente. E quando falamos em deficiências, vamos lá, nós não podemos nos referir a todas como sendo a mesma coisa, né? Botando tudo numa mesma caixa, né? Há, portanto, exigência de que a gente conheça rigorosamente sobre elas, para poder trabalhar com essas crianças e esses jovens. Então, é preciso a gente ter clareza que, conforme a política, conforme a filosofia, conforme a concepção adotada, vai ser um modo diferente de lidar com as pessoas com deficiência. Por isso, a gente tem que fazer uma escolha. Não tem jeito, né? A escola e o município precisam escolher, dentro do seu projeto educacional, qual é a concepção. Eu não tenho visto nos projetos municipais a clareza da concepção que está sendo adotada. É uma sugestão que fica aí para a escola do Legislativo. Bom, pensem bem na deficiência. Ela pode ser primária ou secundária. Quando que é uma deficiência primária? Quando é um problema de ordem física, de ordem orgânica, de ordem biológica. O que é uma deficiência secundária? É aquela consequência social do problema orgânico. A deficiência secundária não é culpa do deficiente, é uma limitação imposta pelo meio social. São as barreiras físicas, são as ruas que não servem para os deficientes e para os cadeirantes, são barreiras educacionais, com o ministro dizendo que deficiente não atrapalha a educação dos normais, né? Como se tivesse normal e deficiente assim, com tanta clareza. São barreiras de atitudes que se tem em relação aos deficientes. Então, essa é uma deficiência grave, porque ela é secundária, ela é consequência social. É nessa que nós temos que mexer. Nós não vamos mexer no problema de ordem orgânica, nós vamos mexer nessa deficiência secundária, né? Porque as nossas sociedades elas estão organizadas para aquilo que é considerado normal. Tudo funciona para aquilo. De vez em quando, uma cidade ou outra tem lá um orelhão mais baixinho, né? Mas não é isto. As consequências sociais são mais graves do que só colocar o orelhão mais baixo para os cadeirantes. Bom, então, o que é que precisa a mais, se eu estou dizendo que aquilo é pouco? Bom, nós vamos pensar na avaliação. Muito bem. Como é que a gente avalia e determina que uma criança ou um jovem é deficiente e precisa de um atendimento especializado? Como é que a gente determina isso?
Por que é só o médico que determina isso? Por que é só no posto de saúde, por exemplo, o setor médico ou o setor psicológico? Né? Vamos pensar um pouco nisso junto comigo. O Vygotsky diz assim, eu vou ler o que ele diz. Qualquer defeito, qualquer problema, origina estímulos para a formação da compensação. Vamos devagar. Dessa forma, não se pode determinar só o grau da deficiência ou só a gravidade dela. Não, 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 não. É necessário estudar processos que compensam essa deficiência. É preciso, na hora da avaliação, verificar os processos edificadores, equilibradores no desenvolvimento e na conduta. Então, para avaliar, eu não tenho que ver os problemas. É os problemas e os caminhos da solução. Senão, não é uma avaliação bem feita. Senão, ela está mutilada logo de início. Né? Então, vamos ver como é que a avaliação deveria ser. Bom, ela é um processo que supõe análise de relações. Por que eu estou dizendo isso? A escola, ou a família, ou o médico encaminha para avaliação, né? Ou o psicólogo, vai lá um adulto com uma criança, ou um adulto com um jovem, aplica alguns testes e depois diz como essa criança é, como esse jovem é. Não basta isso. Isto não basta, e eu vou frisar isso muito claramente para vocês. Como deveria ser esse processo? Então, primeiro, como é que a criança é com aquele adulto que está avaliando? Como ela se relaciona? Tem que fazer parte da avaliação. Como é que ela se relaciona melhor? Quando o adulto faz o quê? Como é que ela é com outra criança? A criança é só avaliada isolada, sozinha. Como é que ela é junto com outro companheiro ou companheira? O adulto com o jovem, mas o jovem com outro jovem deficiente ou não, né? Como é que é uma criança e o conhecimento, né? O conhecimento. Como que é o jovem e o conhecimento? Vejam essas relações para Senhora Ana Maria nos ouve? com a caracterização negativa, que as avaliações... Aqui está dizendo que a minha internet está instável, mas espero que vocês estejam me ouvindo. Com a caracterização negativa, não se esgota aquilo que é positivo. Né? Se esta moça da foto, como apenas um exemplo, eu estivesse avaliando as possibilidades dela numa sala, né? Eu diria, ela não pode fazer nada, ela não tem os dois braços. Né? Então, eu não posso, na avaliação, só caracterizar o que é negativo. Né? Esse segundo rapaz, né, que faz a corrida na Paralimpíada, se eu avalio essa criança ou esse jovem separado do ambiente onde ele pode se desenvolver, eu só vou ver o defeito. Né? Então, o Vygotsky diz, precisamente para que a criança com deficiência possa alcançar o mesmo objetivo de todas as crianças, devem ser utilizados meios absolutamente especiais. Por que esses risquinhos aparecem na minha tela? Eu não sei dizer para vocês. Eu não sei controlar isso. Bom, o Vygotsky, no tempo dele, na década de 20, veja, ele está fazendo 125 anos, ele faria esse ano. Ele chamava de escola auxiliar para aquelas crianças e adolescentes que precisavam. Mas olha o que ele dizia. Quando a gente faz uma composição homogênea, de um coletivo apenas com deficiência intelectual, todo mundo junto, com nível de desenvolvimento muito semelhante, mais parecido possível, ele diz que isso é um ideal pedagógico falso. Quem é que quer todo mundo com o mesmo problema junto? Por que não junto com os outros?
não é? Que segregação é essa? Então, ele diz assim, essa escola auxiliar não pode colocar pessoas com os mesmos problemas, todos juntos, isolados, né? Veja o que nós temos no Brasil e temos também aqui no município ou em qualquer município das pessoas que estão nos ouvindo. Nós temos uma coisa chamada AEE, que é Atendimento Educacional Especializado. Todas as escolas têm. É uma norma nacional, não é? Que talvez agora o novo ministro queira desmanchar. Mas nós não podemos deixar que aconteça isso, né? Então, esse atendimento educacional especializado tem este viés, tem esse problema, porque é uma composição homogênea de um coletivo com os mesmos problemas, né? Então, é preciso, alguns municípios têm tentado já ultrapassar essa visão, mas nem todos, né? E aí o Vygotsky diz mais. De fato, os alunos dessa escola auxiliar devem ser introduzidos aos objetivos da escola, gerais, comuns. Mas precisa de caminhos alternativos, né? Precisa de caminhos especiais. Precisa, então, a peculiaridade dessa escola auxiliar, ou que hoje chamamos de atendimento educacional especializado, precisa de caminhos diferentes para os mesmos objetivos. As crianças e jovens com deficiência têm direito a aprender o que os outros aprendem, mesmo que por outros caminhos, né? E que não fiquem segregados. Essa é uma discussão necessária que eu convido aos que estão participando que discutam com seus grupos de trabalho. Essa é uma discussão, não está acabada, não está finalizada, é uma discussão necessária. Mas o nosso autor diz mais. Ele diz assim, a questão não está no nome, se é a AEE, se é a escola auxiliar, não está no nome, mas está na condição pedagógica. E ele diz assim, olha, cuidado, gente, para que vocês não montem uma escola para tolos, em vez de uma escola para todos. Isso é muito importante. As nossas escolas especiais, atendimento especial na escola regular, né, ela não pode ser escola para tolo. A educação oferecida tem que ser da educação social comum a todas, realizada no país. Então, desenvolver nas crianças com deficiência a visão científica do mundo que tem sido negado para elas. Tem sido negado para elas, quando elas ficam isoladas numa escola para tolos, não é? Bom, continuando. O que é mais difícil para criança ou para adolescência com deficiência intelectual? É chegar ao chamado pensamento abstrato. É a maior dificuldade. Aliás, Vygotsky fala em duas grandes dificuldades para a deficiência intelectual. É chegar ao pensamento abstrato e ao domínio da vontade. É controlar o tempo, a vontade, a necessidade, adequar-se aos diferentes modos de se comportar em grupo e etc. Bom, se está mais difícil isso, ele diz assim, é justamente aí que a escola tem que atuar. Será que a escola deve seguir a abordagem de menor resistência e se adaptar ao atraso daquela criança? Não, ela não deveria, ao contrário, lutar contra esse atraso? É precisamente porque ela tem um problema ali que é preciso mexer ali e não minimizar o ensino para ela. Isso não é fácil, mas isto, para mim, é a solução, é o caminho, não é? Então, veja lá, criança com deficiência, mais do que aquela não deficiente, precisa daquela escola desenvolvente, precisa do ensino fecundo, precisa do pensamento abstrato, porque ela não domina por si só. Ela precisa mais
de apoio, de ensino e de ensino. Ensinar, ensinar, ensinar. Papel da mediação pedagógica planejada, dirigida, sistemática, com boa escolha de conteúdos e bons materiais. O que é desenvolvimento para a nossa perspectiva histórico-cultural? É aquilo que eu apresentei de início. Pensar, falar, ter consciência, imitar, lembrar, ter atenção, criar, raciocinar, dominar a vontade, imaginar, desenhar, ler, calcular. Não são dons naturais, eu estou repetindo o que estava no começo, porque isso é fundamental, né? Se as crianças com deficiência não conseguem alcançar o desenvolvimento das funções culturais por algumas vias, a gente tem que criar outras vias para elas. Isso é lógico. Se não é por aquele caminho, eu tenho que descobrir outros caminhos para ela, né? Que são a possibilidade de desenvolvimento para elas. Esse é o papel da educação, esse é o papel da escola. Portanto, papel da escola desenvolvente, promover o desenvolvimento do que é humano. O que é humano? As funções psíquicas culturais. Lembra delas? Aquelas caixinhas, e depois a gente voltou a falar. Não é? Papel da escola para todos, mesmo que estejam querendo voltar para trás. Nós queremos escola para todos. O que a gente precisa, então? Organizar de modo intencional, muito sistematizado, como é que nós vamos desenvolver aquelas funções superiores. Se vocês precisarem mais tarde que eu volte a elas, nas questões vocês perguntam e eu volto a elas. Porque é fundamental. Essa é a ação pedagógica adequada. Aquelas funções superiores precisam estar no currículo. Precisa ter estratégias didáticas para cada uma delas. Então, isso é fundamental no planejamento, né? Então, vamos lá. E na deficiência? O que diz nosso autor? Bom, por um lado, a deficiência produz falhas. Sim, como não? Né? Eu sou deficiente física, eu tive paralisia infantil, eu tive poliomielite. Felizmente, eu ando. Muitas pessoas que nasceram no mesmo ano que eu, na mesma cidade, não andam, ou andam com instrumentos, ou com cadeira de roda, né? Mas eu tenho uma deficiência, ela gerou uma falha. Eu não podia fazer educação física no ensino fundamental 2, principalmente, jogar vôlei, eu caía. Não é? Bom, essa deficiência produz falhas, produz obstáculos, produz alguma dificuldade, sim, produz, como não? Mas é necessário um caminho alternativo. Qual é um caminho alternativo para aquela falha, para aquele obstáculo que é biológico, que não é cultural? Porque o cultural, não, a falha, se tiver do cultural, é falha nossa, né? Então, é necessário o desenvolvimento de caminho alternativo. Caminhos que busquem compensar a deficiência. Tá, então, isso fica claro, mais um pouco, caminhando aí para nós. Vamos lá? Só se compensa a deficiência com desenvolvimento cultural. Não tem outra forma de compensar a deficiência, né? É com o desenvolvimento cultural. A deficiência limita? Sim. A cultura abre um caminho sem limite. Deficiência limite, cultura sem limite. Aprender é sem limite. Nem de quantidade, nem de qualidade, nem de tempo. Né? Vamos lá? Isso chama-se compensação. É um processo que essa psicologia histórico-cultural ensina a fazer. Compensar a deficiência por um caminho cultural que não tem limite. As outras perspectivas que eu mostrei, a mecanicista e a organicista, elas não têm essa perspectiva. A gente não encontra ensinamento sobre isso, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos pensar no Braille, que todo mundo conhece? O sistema Braille possibilita o acesso das pessoas com cegueira ou com
visão, com problemas de visão, né? A escrita e a leitura por meio do alfabeto e todos os sinais ortográficos de pontuação estão lá no sistema Braille. Esse é um caminho alternativo. Sem o Braille, precisaria se inventar um outro acesso das pessoas com cegueira ou com visão subnormal para a escrita e para a leitura. Veja que foi um caminho alternativo encontrado pelo Luiz Braille, né? Agora, veja que interessante. Eles têm acesso à química, à física, à matemática, né? A todas as ciências. Olha que interessante. Estão vendo aqui do lado? É uma valsa chamada Dolores, que foi escrito por João Tomé em 1966. Na escola para músicos cegos, hoje já existe o sistema de musicografia Braille. Encontraram um sistema alternativo para que os cegos leiam a partitura da música com as pautas. Eles não precisam mais decorar pela audição, não é? Que na Bíblia dizia que o cego tem uma audição melhor do que... Não. Eles têm agora como ler a música. Veja quantos caminhos alternativos para os limites biológicos, né? Então, eu conheço a escola, por exemplo, o Conservatório do Estado de São Paulo, que fica em Tatuí, está formando compositores que escrevem música e que são cegos. Escrevem na pauta, né? Bom, que práticas pedagógicas, então? Primeiro, determinar quais os conteúdos culturais vão ser ensinados e que devem ser apropriados pelos alunos. Precisa listar nas reuniões pedagógicas, desde a educação infantil, desde os bebês, com toda a seriação, adaptado, evidentemente, a cada etapa do desenvolvimento, mas isso precisa ser determinado. Não adianta pegar algo que vem pronto de uma secretaria de educação. Isso também precisa ser discutido na escola. Isso precisa ser discutido nas nossas reuniões pedagógicas. Precisamos ter os mesmos objetivos que os programas comuns, mas precisamos listar os caminhos alternativos, não é? Precisamos organizar os instrumentos culturais especiais. Que caminhos pedagógicos, que material, para a especificidade de cada aluno ou de cada grupo de alunos. Então, as práticas pedagógicas supõem esses 3 caminhos, pelo menos esses 3 caminhos. Então, o que é bom não só para os deficientes, isso é muito bom para todos os alunos da escola, né? Se a gente determinar os conteúdos, programar os caminhos e organizar instrumentos, vai dizer que isso não é bom para todo mundo? Claro que é, não é? Mas, e se a deficiência produz falhas, eu vou voltar e vou repetir de propósito. Se ela produz obstáculos, por outro lado, por causa dos obstáculos, nós encontramos caminhos alternativos. É a compensação. A gente empresta nossa estrutura para as pessoas que precisam do nosso conhecimento. Eu vou dar um exemplo simples de empréstimo de estrutura. Quando você pega na mão de uma criança e ensina ela a pegar no lápis, a primeira vez. Você está emprestando a sua estrutura. Você pega na mão e você faz o movimento. Quando você ensina a desenhar, porque desenhar não é natural, não é? Ninguém nasce sabendo desenhar. E não foi um espírito que vem lá de cima e com a criança com 3 anos começa a desenhar. Não, desenho é ensinado, é imitado, né? Então, a gente vai emprestando estrutura. Parece, né? Eu falei agora, mas parece que desenho é natural, né? Falar é natural, não é não. As crianças que ficaram isoladas não aprenderam a falar. Elas precisam da fala do outro para falar, né? Precisa do empréstimo da estrutura verbal do outro. Então, precisa de caminhos indiretos para compensar a deficiência e romper este sistema de equilíbrio que foi rompido. Eu vou voltar ao atendimento educacional especializado por achar que vocês das escolas conhecem esse trabalho. E sobre este trabalho?
que a gente tem a dizer? Eu trago aqui, lembrando muito depressa, né, que a professora Eniceia Gonçalves Mendes, da Universidade Federal de São Carlos, fez uma pesquisa longa, com muitos municípios, com muita gente do Brasil inteiro, e ela estudou uma coisa que ela chama de ensino colaborativo entre professores e os apoios de inclusão escolar, os profissionais especializados, não é? Porque a gente não pode pensar só em Piracicaba ou em Jaboatão dos Guararapes, né? Com a Edneia aí. Nós precisamos pensar que tem lugares no Brasil muito longínquos, que precisam ir de barco para a escola e que eu tenho a impressão que não tem professores especializados. Né? Então, ela diz assim, como é que a gente entra em colaboração para trabalhar? Ela diz assim, não pode só ficar fazendo avaliação tamanho único, aquela roupa que serve para todo mundo. Esse é um modelo médico que faz um carimbo. CID-10, tá? Doença número tal. Isso é muito conservador, é muito remediativo, isso não dá conta do ser humano. Né? Ela diz assim, é preciso do mesmo ensino e alguém que ajude na sala de aula comum o trabalho com as crianças e jovens com deficiência. Né? A escola pública precisa se tornar responsável pelo público-alvo da educação especial inclusiva, PAEEI. Né? Esse PAEE é o público-alvo da educação inclusiva, da educação especial inclusiva. Portanto, se tem este atendimento, a escola não precisa fazer mais nada, ela não precisa mudar nada, ela fica como sempre e deixa que essas crianças saiam e vá para uma outra sala com uma pessoa para ficar só com os deficientes? Será que a escola não tem papel aí colaborativo? Como é que funciona isso? Né? Bom, eu vou pegar um outro exemplo que mexe com o cérebro e faz conexões cerebrais, que é a leitura. O bom ensino, diz o Vygotsky, o ensino fecundo, o ensino desenvolvente, promove nova formação neurológica e psicológica, ou neuropsíquica. Aprender a ler e escrever não é só aprender a ler e escrever, é mudar funcionamento cerebral, é mudar funcionamento cerebral. Isso é importante. O domínio da leitura e da escrita significa uma viragem crítica no desenvolvimento. Dá uma virada que ele chama de revolucionária. Modifica o modo de ser, de pensar, e o cérebro modifica o movimento dele com a leitura e escrita. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Eu vou trazer aqui já um outro autor para vocês. Mas veja bem o que diz o Vygotsky. Ler e compreender o que lê é o auge do desenvolvimento de uma criança com deficiência. Ele diz assim, é o auge, por favor, alfabetizem, seja por quanto tempo for necessário. E eu pergunto aqui embaixo, por que tanta demora? As crianças estão dizendo, se elas pudessem, por que demoram tanto, me fazendo fazer período preparatório de monte? Vamos fazer pré-requisito, pelo amor de Deus, aprender as letras e os números, mexe com o cérebro. Vamos lá? Esse neurologista importante, inclusive considerado o melhor livro científico dessa década passada, ele diz o seguinte, ele estuda os neurônios da leitura, um livro fantástico, difícil de ler, mas fantástico. Ele diz assim, olha, os neurônios da leitura. À medida que melhora a leitura, ele fala assim, a região occipital e temporal esquerda aumenta. Aumenta de volume, aumenta de conexão. Isso é biológico. Então, prestem atenção nisso. O cultural muda o biológico. Só essa concepção histórico-cultural
Só nessa concepção eu consigo estudar o que é isso. Em outra, não. Piaget não diz isso, Skinner não diz isso, só esta perspectiva. Bem, esse aumento no cérebro depende do nível de leitura alcançado, mas não depende da idade. Não depende se é aos 12 anos, aos 13, aos 14, aos 9, aos 2, aos 5. É do nível que a criança vai alcançando na decifração da leitura, da escrita e da numeração, que vai havendo uma ativação da região temporal occipital esquerda, que é a responsável pela zona da linguagem. Assim, diz o Stanisław Dehaene, trata-se de um reflexo da aprendizagem e não de uma maturação do cérebro. Se dependesse da maturação cerebral, um adulto analfabeto não precisa de ninguém para ensinar. Ele já tem o cérebro desenvolvido. Percebe? Não, é reflexo da aprendizagem, não é de maturação cerebral. Esse movimento cerebral depende do ensino, da instrução. Papel fundamental da escola e do AEE. Eu precisava, não sei se preciso ir terminando, mas eu estou, se alguém me avisa, se for o caso. Então, alfabetizar as pessoas com deficiência pelos caminhos alternativos, no tempo que for necessário, ativando as funções neuropsíquicas superiores ou culturais. Bem, mas para aprender a ler, existe uma pré-história, não é que é um requisito. É uma pré-história, a humanidade passou por essa pré-história para inventar a leitura escrita. Ela não começa de uma hora para outra. Não começa só por causa de uma idade, porque está com 6 anos ou com 7, não é? Veja, há um planejamento didático importante que eu vou dar algumas sugestões. Trabalhar com o gesto é pré-história da escrita. O Vygotsky diz, o gesto é uma escrita no ar. A gente fala com as mãos, a gente fala com o nosso rosto, né? Trabalhar gesto planejadamente. O desenho, o faz de conta, porque se colocar no lugar do outro, é um lugar que não sou eu, mas que eu estou fazendo de conta que sou. Isso é pré-história da escrita. Trabalhar com símbolos, trabalhar com a imitação. É um programa didático, né? Trabalhar com a linguagem oral, com registros, com marcas, com a imaginação, com a vontade, com a comparação, com o grafismo e com o desenho, né, que eu já tinha colocado ali atrás. São algumas pistas da pré-história da escrita. Ensinar a escrever e a ler com esta pré-história, né? Mas quero chamar a atenção para uma coisa. Atenção, então. Mesmo estando num ambiente letrado, porque a criança está em interação com letra, porque eu mostro palavra, porque tem texto, porque tem número, porque a minha sala de aula é um ambiente letrado. Não é suficiente para a criança se apropriar destes elementos da cultura, que é a leitura, escrita e o cálculo. Tomando-se como exemplo a aprendizagem da escrita, nós vamos afirmar que só colocar ela lá não é suficiente. Sabe por que não é? Porque colocar a colher para a criança sem a mão que intervém em suas ações, a criança não sabe fazer nada com a colher. Ela vai ficar batendo a colher em cima da mesa. Eu vou ler esse pedaço porque ele é importante. Tomando-se como exemplo a aprendizagem da escrita, podemos afirmar que inserir os estudantes em ambientes alfabetizadores para que sozinho eles construam o seu próprio conhecimento, sem uma intervenção direta e intencional do professor ou da professora, assemelha-se a oferecer a colher à criança sem a mão que intervém em suas ações. Vamos lá? Eu estou começando a chegar no final.
Precisamente porque a criança com atraso mental depende tanto na sua experiência, das impressões concretas, visuais, precisamente porque desenvolve pouco por conta própria o pensamento abstrato. É por isso que a escola deve libertá-la do excesso do método visual direto. Ele diz assim, ficar só dando concreto, só concreto é um obstáculo ao desenvolvimento do pensamento abstrato. Ficar só no concreto, só no visual, é um entrave para o desenvolvimento. A escola não deve só se adaptar à insuficiência, ela tem que lutar contra elas e superá-las. E essa superação só é possível com processos de ensino. Tem alguém que empresta a estrutura, organiza e ensina. Bom, mas há obstáculos hoje em dia, e vocês vão se identificar com alguns desses obstáculos aqui, né? São barreiras que a gente tem que pular. Quais são as barreiras para realmente um ensino fecundo? Primeiro, quando os professores recuam da teoria e se conformam com poucos conhecimentos. Eu sei um pouco, tudo bem. E se afasta do estudo, porque eu trabalho muito, e é verdade, porque eu estou cansada, e é verdade, mas a escola precisa organizar-se para falar menos de administração com o professor e mais pedagogicamente com ele. Precisa voltar a estudar. Outro problema que a gente tem, uma barreira, é a gente usar o mesmo caminho igual para todo mundo o tempo inteiro. As crianças precisam de caminhos diferentes. Não tem método que é a solução. São caminhos que podem ser solução. Não é um método. Cuidado com essa questão do método. Isso já se fala de método lá em 1500, quando os jesuítas vieram. Não é isto que resolve. Outra coisa que é um limite, espontaneísmo e ir atrás de modismo. Agora é a psicologia positiva. Vamos nessa. Agora é o construtivismo. Resolvido tudo. Vamos nessa. Não, agora não. Agora na escola. Ficar mudando de roupa e mudando de ensino, como se muda de roupa, não é aconselhável. Outra barreira, diminuir as abstrações e ficar só no concreto. Só com pecinhas de plástico, ou de madeira, ou de papel. É preciso entrar com processos de abstração também. Outro entrave, não contextualizar. Quem é essa criança, onde ela está, qual é a vida social dela, onde é que eu posso intervir. Trabalho, outro obstáculo, é não ter trabalho coletivo, colaborativo na escola. É quando o AEE fica isolado. Vai lá, viu, aluno, no outro período. Aqui eu ensino isso, lá no outro período você aprende outra coisa, né? Isso aqui são alguns obstáculos. E quando a gente desvaloriza a docência, o docente e a escola, né? Eu coloco isso como barreiras e limites para a inserção cultural de alunos com alunos sem deficiência. O ensino que só fica naquilo que já está conquistado pela criança não é eficiente. O ensino fecundo, desenvolvente, é aquele que vai para frente. Ele puxa o desenvolvimento. Ele não segue que nem uma sombra. Ah, não está maduro ainda. Ah, não aprendeu isso ainda. Ensina. Vai para frente que o desenvolvimento vem para trás. Vem atrás, não para trás. O que é concreto e prático é apenas uma etapa. Não pode ficar ali
parado no concreto. O que é concreto tem que se superar na escola. O que é concreto tem que ser superado no processo educativo. Mas a gente está vivendo uma tendência do mínimo, uma tendência minimalista. Vale o mínimo, cuidado. Quando a gente reduz o objetivo de ensino e simplifica a tarefa que a gente dá. Eu vou dar uma coisinha fácil. Os outros vão aprender os planetas. Ah, mas aquela criança é deficiente, eu vou dar um desenho para ela. Vai lá no canto e desenha o que você gosta. Enquanto isso, eu estou dando o planeta para as outras crianças. Quer dizer, essa simplificação precisa ser discutida e ela precisa ser abolida, né? Não é mudada mesmo, abolida mesmo. A escola não pode permanecer naquilo que a criança já desenvolveu. Ela tem que ultrapassar. Olha, você já conseguiu isso? Vamos para frente. Você já conseguiu isso? Eu vou para frente. Né? Não ficar parado naquilo que a criança já conquistou. Eu quero chamar a atenção muito rapidamente de uma nota técnica de 2014, dizendo que não é obrigatório, eu não vou ler, porque vocês têm acesso no MEC isso, se não tiraram. Mas tem uma nota técnica, não é necessário ter laudo para ter atendimento especializado, tá bom? Caracteriza atendimento pedagógico e não é atendimento clínico. Por isso, não precisa de laudo. O importante é o direito das pessoas com deficiência à educação, não pode ser cerceada pela exigência de laudo médico. Então, não adianta dizer, mas precisa do laudo. Não precisa e tem uma norma técnica para isso. Isso precisa ser discutido com o município. Dr. Jairo Werner, um psiquiatra muito importante neste país, psiquiatra infantil da Universidade Federal Fluminense, que trabalha com saúde mental de crianças, da infância, ele diz uma coisa que é assim: o diagnóstico sobre uma criança precisa ser escrito a lápis. Sabem o que significa isso, né? Um sentido figurado. Porque pode ser apagado, porque pode mudar, porque essa criança pode vencer os obstáculos, se não todos, alguns deles, com certeza. Esse diagnóstico escrito à tinta ou na tecla do computador marca essa criança para o resto da vida. Né? Então, o diagnóstico de criança precisa ser escrito a lápis. Chegando ao final. Maria do Rosário Mortati é uma das mais importantes pesquisadoras da alfabetização no Brasil. Ela tem uma frase que me toca o coração, num texto que ela escreveu sobre a década da alfabetização. Ela faz um balanço crítico da alfabetização no Brasil, de 2003 a 2012. Vocês sabem que este período foi a década da alfabetização no Brasil. Imagina, não conseguimos, né? Ela diz assim, ela faz uma pergunta longa, mas é uma pergunta. O que acontece, ela pergunta, no intervalo entre o genuíno desejo de crianças que vivem na sociedade letrada, de frequentar a escola e aprender a ler e escrever, o que acontece no intervalo entre isso e a experiência de frustração diante do insucesso, quando elas não conseguem aprender a ler e escrever. E tem de submeter por anos a repetições didáticas exaustivas daquelas mesmas atividades, que quanto mais repetidas, menos conseguem aprender. Para não ficar uma frase muito longa, eu traduzi esta frase dela assim. Eu queria aprender a ler. Prometeram me ensinar, mas eu não aprendi. Sou eu que sou um fracasso? É escola para tolos e escola para fracassados? Ou é escola para sujeitos culturais? Não é? Terminando, as crianças com deficiência estão dizendo: não somos alunos da inclusão. Nós somos alunos da escola. Eu quero chamar a atenção porque todas as escolas por onde eu vou, em todas as palestras onde eu vou, onde eu faço, agora com a pandemia não vou mais, né? Estamos lá mais
online. Mas em todos os estados por onde eu já fui, você chega para conversar, tem uma lista na escola, alunos da inclusão. Eu tenho 15 alunos e 2 da inclusão. Ora, não somos alunos da inclusão, dizem essas crianças e jovens. Nós somos alunos da escola. Vou terminar com um poema de um poeta que eu sou apaixonada por ele, que é o Bertolt Brecht. Ele diz assim: os que lutam, os que lutam, é o título. Há aqueles que lutam um dia, e por isso são muito bons. Há aqueles que lutam muitos dias, e por isso são muito bons. Há aqueles que lutam anos, nossa, e são melhores ainda. Porém, há aqueles que lutam toda a vida. Esses são imprescindíveis. Eles não podem faltar. Tá? As referências. Esses são 2 livros meus que eu trabalho com deficiência intelectual. Este vermelho e cor de abóbora. Possibilidades de histórias ao contrário, como desencaminhar o aluno da classe especial. Eu acompanho durante 1 ano uma criança com deficiência intelectual, como é que foi, o que a escola fez e que resultou no aprendizado e na aprendizagem da leitura escrita dessa criança, né? Eu conto essa história toda. E do lado de cá, práticas pedagógicas na educação especial, quando eu trabalho com a deficiência mental profunda, muito grave, e como é que durante 4 anos foi trabalhado uma jovem de 17 anos que estava absolutamente desenganada, não iria aprender nem a falar, e como é que ela termina, então, se apaixonando e aprendendo a ler e a escrever. Então, são 2 livros meus, que quem quiser pode comprar na editora, acho que está esgotado, mas provavelmente tem algum e-book. Eu termino dizendo para todos gratidão e colocando aí o meu e-mail para quem quiser falar comigo. Queridos organizadores, eu terminei. Boa tarde, dona Ana. Só um minutinho. Cadê você, meu bem? Eu preciso enxergar você. Só um minutinho, por favor, que eu estou com um probleminha no áudio. 1 minuto. Pois não. Precisa me olhar, você acredita? Eu não consigo. Só um... Dona Ana, a senhora consegue me Oi, ouvir bem, eu estou agora? te ouvindo bem. Todos conseguem me ouvir? Você está me ouvindo, Bia? Dona Ana, nós temos aqui Tô muitos sim. elogios. A Bia está me ouvindo, então é porque vocês Fantástico. estão me ouvindo. Algumas pessoas dizendo algumas cidades presentes, Santa Maria de Jequitibá, do Espírito Santo, da Bahia, de Jaguaquara, interior da Bahia. O pessoal aqui do NUMAP de Piracicaba, obrigada pela presença. Pessoal de Paulínia, tá? Temos algumas pessoas e 2 perguntas. Eu posso fazer, dona Ana? A senhora está me ouvindo? Estou preocupada. Pode, eu só estou querendo tirar o slide que a Só Bia descompartilhar. mas eu não sei como é que tira. Deixa eu ver aqui. Deixa no gratidão, então? Ana, seria legal que você tirasse, É. porque aí você consegue ver todo mundo. Ah lá, agora como deu é que certo. Eu tiro? Já Tirei? tirou, deu agora certo. eu estou vendo vocês. Tá bom, tá bom. Diga lá, boa tarde, pessoal que eu conheço e que eu não conheço. Agora estou vendo os novos. Pode dizer aí, então, por favor. Eu vejo Escola do Legislativo, eu não sei o nome dela. Quem é que fala comigo, conversa comigo? Como é que ela chama? É a Érica. Érica! Oh, tá bom, Érica. Então tá bom.
Vamos lá, pode fazer as perguntas, se aqui tem alguma, se eu possa responder. Dona Ana, a senhora me ouve agora? Estou ouvindo. Ai, graças a Deus, é porque eu não estava conseguindo. Eu estou falando agora do Só que você computador da está com o Ana. microfone desligado. Eu enxergo ele vermelhinho. Sim, eu estou no computador da Ana agora, porque o Ah, tá meu eu bom. não estou conseguindo, tá? Mas quem Tá está bom. falando com Tudo a bem, mas eu senhora... te ouço. Eu vou Tá, anotar as questões aí. Se você fizer um conjunto ou uma por uma, tudo bem. ok. Vamos lá. Eu tenho duas questões. Eu não sei se registrou aqui, eu já falei, mas eu não sei se registrou aqui a presença de algumas pessoas, de algumas cidades, vou citar aqui. Santa Maria do Jequitibá, no Espírito Santo, no interior da Bahia, Jaguapara, o pessoal do NUMAP aqui de Piracicaba também, obrigada pela presença, o pessoal de Paulínia, de Realeza, Legal. nós temos muitas cidades representadas aqui, tá? Nossa. Itapemirim, tá? E tenho duas perguntas, dona Ana, vou fazer a Sim. primeira, que é da Leila, aqui Vamos pelo lá. YouTube, tá? Tá. Qual a sua opinião sobre a importância do planejamento educacional individualizado no processo de ensino-aprendizagem para o PAEEI? Posso responder essa primeiro? Pode, fique à Pois vontade. Leila, você tocou numa questão importante. Eu falo no planejamento, eu não estou vendo o rosto da Leila, mas eu estou vendo o nome dela aqui. A gente fala do planejamento coletivo, porque ele é fundamental, porque a escola tem os objetivos dela, por série, por um bimestre, enfim, toda a organização escolar ali, né? O planejamento individual, qual é o papel dele? Ele tem um papel importante, sim, né? Se essa criança está numa determinada etapa do desenvolvimento dela, né, dentro de um determinado momento escolar, e ela precisa de caminhos alternativos especiais para ela alcançar o mesmo objetivo da escola, então ela precisa de um trabalho individualizado. Mas não um trabalho individualizado que a tire completamente do objetivo da escola e da série onde ela está. Porque senão ela não está ganhando nada com isso, né? E daí tem muitos que são os negacionistas, e eu não vou nem dizer outros nomes mais feios, que dizem o seguinte: não, se a criança precisa individual, então por que ela está na escola? Não, ela está na escola porque ela precisa da escola, ela precisa do planejamento coletivo e ela precisa do planejamento individual. Né? Se ela precisa de um determinado material para alfabetização, um tanto diferente, às vezes nem é tão diferente assim, mas um tanto diferente da criança que não é considerada com deficiência ou que está aprendendo em determinado ritmo, precisa de um planejamento individualizado, sim. Agora, sem o ensino colaborativo, profissionais da educação e professores, fica difícil. Porque o professor pode não dar conta sozinho. E é verdade que ele pode não dar conta sozinho. Né? Ele pode dizer assim: como é que eu vou fazer individual com o Joãozinho se eu tenho mais 29 Joãozinho e Maria ali para eu atender? Ele tem razão. Mas se ele tem uma ajuda colaborativa com o profissional especializado, o profissional ajuda ele a planejar o que é individual para aquela criança. Né? Eu sei que isso não serve para o Brasil inteiro, porque tem lugares e recantos nesse país que não dá para fazer isso que eu estou falando. Eu fico com muito triste, muito brava até com isso, muito revoltada com isso, né? Porque é uma coisa que não é igualitária para todo mundo. Né? Nós temos uma desigualdade muito grande. Mas, enfim, Leila, precisa do atendimento individualizado, desde que com os objetivos comuns. Eu acho que, se você ficou satisfeita, eu paro aí, senão eu falo mais. Ok, dona Ana, a próxima pergunta veio da Maria Silvia. Ela diz: professora Ana, considero o conceito de compensação social bastante complexo
Poderia dar um exemplo mais concreto de ação pedagógica que promova a compensação da deficiência intelectual? Sugestões de leitura para aprofundar a compreensão desse conceito? Muito bem, gostei muito também desta pergunta. Pegando o final, se você pegar a última tela minha, eu não sei se a Érica tem, senão eu projeto de novo, porque eu não tirei. Você escreve para o meu e-mail, por favor. Deixa eu projetar já. Ah, não, não adianta, eu que não vou conseguir projetar. Vocês estão enxergando? Se eu projetar, não? Está enxergando? Não, nós não estamos mais vendo. Agora não chega mais. Então, veja bem, a Ana, você tem o meu e-mail? Então, anota aí. Ana com 2 N's, mlpadilha@gmail.com. Ana com 2 M's, M de Maria, L de Lunardi, Padilha inteiro, @gmail.com. Depois você pode passar para todo mundo. Aí sim você me escreve e eu vou te sugerir algumas leituras e vou te mandar o texto até. Se for o caso, eu já mando até o texto pronto. Agora deixa eu voltar ao começo da pergunta, que é a compensação. Olha. Eu acho que o meu está funcionando agora. Mas acho que vocês colocaram no chat, né? Tudo bem. Escrevam para mim à vontade, eu vou respondendo à medida que eu vou tendo o meu tempo, eu vou respondendo devagar para vocês. A questão da compensação. Veja, o conceito de compensação do Vygotsky, ele não é fácil mesmo, ele é complexo, mas Eu vou tentar... vocês vão conseguir sacar bem como é que é. A compensação, ela tem 2 graus, vamos dizer assim, de compensação. Aquela compensação que eu faço com instrumentos técnicos, então, cadeira de roda, eu compenso, é um caminho alternativo, o braille, libras, aquelas pranchas da leitura alternativa, tem vários materiais técnicos, né? A organização arquitetônica, eu estou fazendo compensações das deficiências. E tem uma compensação que é a compensação cultural e neuropsíquica. Como é que eu compenso uma deficiência? Quando eu vou dar um exemplo já, mas quando eu empresto uma escritura minha e ajudo aquele sujeito, criança ou não, ajudo aquele sujeito a desenvolver o que ele não consegue por conta própria. Eu vou dar alguns exemplos de compensação que o Vygotsky ensina. Ele diz assim, sabe uma coisa para compensar que é maravilhosa, diz ele? É quando você põe substituição de funções culturais. Eu vou dar um exemplo. A criança ainda não escreve, mas ela quer me dizer uma coisa, ela desenha. O desenho, naquele momento, por uma grande, enorme dificuldade na escrita, compensa a escrita. É uma função compensando a outra. Ela ainda não escreve palavras, mas ela começa a fazer traços e você pergunta, mas o que você está escrevendo? E ela começa a dizer, e você vai pegando e vai mostrando, você vai compensando uma função com a outra. Por exemplo, como é que você compensa a função vontade? Uma criança que não controla a vontade, não estou falando dos pequenos que saem correndo pela escola, não, porque aí é uma outra compensação, né? Mas quando a criança precisa dizer, eu preciso sentar, eu preciso prestar atenção, eu preciso estudar, eu preciso obedecer, eu preciso pegar o caderno, quer dizer, domínio da vontade, eu preciso agora levantar e tomar o lanche, e fica, né? Como é que eu compenso quando a vontade está falhando, principalmente com a deficiência intelectual, o domínio da vontade, não é? Eu compenso com as ordens dadas muito pequenas e várias por vez. Não dou ordens grandes, por exemplo. Eu compenso com ordens menores. Eu compenso a vontade pegando na mão e levando para o lugar que eu preciso, por exemplo. Eu compenso a falta de percepção do detalhe, ou eu compenso a memória
quando eu dou sinais. Como é que eu posso dizer assim para ela? Eu quero que você se lembre da nossa rotina de hoje. Eu vou pôr aqui a sequência de desenhos e nós vamos olhar para o desenho. Vocês fazem isso com criança pequena. Pode fazer isso com as crianças maiores que tenham uma dificuldade muito grande. Eu estou aqui com uma lista do que nós vamos fazer. Olha lá agora não é hora disso, não. Olha lá o desenho. Né? A atenção, a memória. Então, quando você pega, por isso que eu disse, aquelas funções que eu pus nos quadradinhos, eu gostaria que, se vocês pudessem voltar no YouTube da Escola Legislativa, façam uma lista, tirem um print aí dessas funções, ou escrevam para mim perguntando, que são as funções que vocês vão ver as compensações de uma com outra. Né? Como é que a memória compensa a atenção? Por exemplo, não é possível jogar o jogo da memória dizendo que está trabalhando a memória. Não, porque não tenho memória sem percepção. Então, eu posso compensar a falta de memória trabalhando a percepção, né? Depois, a atenção daquilo que eu percebi, para poder depois chegar à memória. São caminhos alternativos para compensar. As compensações é para o resto da vida. Você tem, por exemplo, a cadeira de roda, pode ser para o resto da vida. Outras compensações podem ter um tempo limitado, 1 ano, 2 anos, 1 mês, 1 semana, depende do grau de dificuldade daquela criança. Eu não sei se eu respondi. Eu não respondi tudo, porque compensação é um conceito complicado, mas se eu dei ou não exemplos para quem me perguntou, e se quiser mais, pode escrever para mim. Ok, professora, temos mais... Espera aí, vou abrir agora. Nós pedimos desculpa a todos, viu, dona Ana? Nós estamos com um problema de áudio, problema técnico aqui na escola, tá? Por não isso me ouviram? Não, ouvimos tudo, mas Tá. o problema está aqui no nosso, tá, dona Ana? Às vezes Tudo bem. vocês estão ouvindo um eco, ou ouvindo ou não ouvindo, perdoem, tá? Tudo Nós bem. temos mais perguntas aqui. Agora nós temos uma da Fernanda Monticelli. Ana, parabéns pela excelente palestra. Eticamente, você considera adequado que os professores tirem fotos dos alunos com DI e compartilhem nos grupos de WhatsApp e outras mídias? A resposta é não direta. Não é legal. Não é legal. Eu acho que não é legal nem se colocar, nenhum aluno, inclusive, com deficiência ou não importa. Eu não posso compartilhar a imagem. A imagem tem direitos autorais. Né? Agora, se eu tenho um grupo de estudo sério, se nós trocamos experiências nesse grupo, se é um grupo que mantém o sigilo, eu posso combinar de dizer, olha, veja que interessante, eu filmei essa criança, olha a evolução que ela teve. Por exemplo, eu, quando trabalhei para aquele livro, 4 anos com a Bianca, eu tinha 54 fitas cassete daquela grandona, de 4 horas cada uma. Você põe 54 vezes 4, foi o número de horas gravadas. A mãe, o pai assinaram, né? Deram autorização e disseram para mim assim, ficou registrado, eu tenho um registro até hoje. Só pode passar esse vídeo ou mostrar essas fotos se for durante um curso onde a senhora conheça as pessoas que estão fazendo o curso e que tenham confiança nelas. Então, mas em rede social, por mim, não publicava nem esse monte de peito aparecendo, com esse monte de gente mostrando alegria, sorriso, né? Nunca você vê alguém chorando de tristeza, aborrecido. Né? Aí é uma outra discussão que não é para esta live de hoje. Mas, respondendo para você, isso é antiético. Mais perguntas? Ok, professora, vamos lá. Nós temos aqui a Edneia Rodrigues, que pergunta aqui pelo Zoom. Qual a relação entre prática pedagógica e formação docente na perspectiva histórico-cultural?
prática pedagógica e formação docente é o seguinte: para que eu tenha um planejamento adequado das minhas práticas, eu tenho que escolher uma concepção de desenvolvimento e de aprendizagem, né? Então, eu escolho a perspectiva histórico-cultural, eu, Ana Maria Badilha, escolho esta concepção, eu fiz uma escolha teórica, eu estudei as outras, mas eu fiz uma opção, então é essa que eu executo na prática, e é essa que eu estudo cada vez mais e que eu dou aulas, e a minha prática pedagógica segue essa orientação. Mas eu quero fazer uma diferença aí. A psicologia histórico-cultural, ela não pode ser aplicada, porque nunca uma psicologia pode ser aplicada. Uma psicologia precisa de uma pedagogia adequada. Qual é a pedagogia mais adequada para a psicologia do Vygotsky histórico-cultural? É a pedagogia de Demerval Saviani, felizmente brasileiro, que chama-se pedagogia histórico-crítica. Esta pedagogia nos ensina a dar aulas de um modo que respeita muito a teoria do Vygotsky. Então, uma prática pedagógica é pedagógico e eu não tenho uma prática psicológica, eu tenho uma prática pedagógica. Mas eu tenho uma concepção que ilumina a minha prática, que é um modo de enxergar o ser humano. Não é uma máquina, não é uma planta, não é o construtivismo, não é o organicismo, não é o inatismo, não é o mecanicismo. É a teoria que diz e que me ensina que as coisas não são naturais, mas são culturais, e por isso precisa da escola. Então, isso me ilumina. Isso me indica uma pedagogia para daí eu fazer uma didática. Porque Vygotsky não faz uma didática para a escola. Ele diz como é que as pessoas se desenvolvem, como é que elas aprendem, como é que elas precisam do meio. A pedagogia depois vai organizar isso. Então, a prática é a organização do dia a dia. E a teoria ilumina a escolha dessa prática. Eu não sei se ficou claro. É muito boa essa pergunta. Ela demanda aí mais um encontro nosso, de 2 horas. Pode me chamar. Chamaremos com certeza, não vou aprontar para a minha cabeça. Vamos lá. Chamaremos com certeza. A Maria Silvia, ela disse aqui no chat que a senhora respondeu sim a pergunta dela sobre o conceito de compensação, tá? Que ela... Ótimo. E agradeceu os exemplos. A Alessandra pergunta: aqui em Piracicaba, há algum colégio que realmente faça a educação inclusiva? Eu sumi aqui um pouco, vê se eu voltei. Isso, agora a senhora Faz de voltou. novo. Aqui em Piracicaba, você falou, aqui em Piracicaba, há alguma escola que... Eu vou fazer novamente. A Alessandra perguntou: aqui em Piracicaba, há algum colégio que realmente faça a educação inclusiva? Olha, se eu disser que não tem, ou que tem, eu posso estar incorrendo num equívoco. Primeiro que eu não conheço todas as escolas, né? O que eu trabalhei durante 10 anos aqui foi com o pessoal do AEE do município, né? Eu fiz pesquisa junto, eu dei formação, a gente se reunia lá no Hilda Geni, né? De terça-feira à noite, e a gente estudava e lia, e havia um grupo de professoras muito boas do ensino, do atendimento educacional especializado, né? Pensávamos como fazer para conversar com os professores em sala de aula, não é que tudo funcionasse maravilhosamente, mas era um grupo muito bom. O que aconteceu, por exemplo, é que com a nova prefeitura, num determinado momento, não essa, na anterior, foi suspensa essas reuniões e suspensa a minha presença. Então, eu não sei dizer hoje para você como é que isso funciona. Funcionou, não sei. Eu tenho a impressão que existe um trabalho sério
aqui em Piracicaba nessa tentativa. Mas, se eu disser alguma coisa, eu estou sendo injusta e posso estar sendo incorreta na minha análise. Eu não conheço todas as escolas. Eu devo parabenizar o pessoal do AEE, que eu conheci, que nem sei se são as mesmas pessoas, que tinham um envolvimento bastante grande com as escolas. Agora, dentro da perspectiva histórico-cultural, não tem nenhuma. Nem municipal, nem estadual, nem nada, nem particular, nem privado. Ok, professora Ana. A próxima pergunta é da Raíssa. Ela diz: Ana, obrigada pela fala. Pensando na parte mais prática, você consegue exemplificar estratégias que permitam criar caminhos alternativos para desenvolver o pensamento abstrato em crianças com DI? Sim, eu acho que eu dei algumas, vamos recordar. Eu tenho uma sequência que não obrigatoriamente ela é uma sequência, mas não precisa ser em sequência uma antes da outra, mas ela é uma sequência importante, que é o trabalho. Eu vou começar desde a base. O trabalho com gesto é um caminho alternativo importante. As crianças se comunicarem melhor do que se comunicam por gestos. O desenho, desenvolver o desenho muito bem desenvolvido. Desenho não é dom de Deus, nem vem os espíritos de outro mundo. Eu não estou nem falando de crianças que tenham uma habilidade, uma alta habilidade para desenho, né? Essas são outras questões, também é muito pouco. Desenho não é natural, então desenho precisa ser ensinado. Ah, porque precisa ser livre, porque a criança precisa ser livre. Livre nós não temos nada. Quero perguntar se alguma de vocês é livre para alguma coisa. Nada, nem no quarto escuro. Então, não tem desenho livre. Tem desenho um pouco mais espontâneo, mas eu preciso ensinar as formas, eu preciso desenhar junto, um caminho alternativo. Eu preciso fazer que a criança aprenda a copiar um desenho. Eu ponho a mão junto para ajudá-la, eu faço uma orelhinha, você faz a outra. Sei lá, pensei agora no coelho. Eu faço um bigode, você faz o outro. Ensinar a desenhar. Né? Então, desenho, o gesto. Outro caminho importante, narração, a linguagem oral. Linguagem oral não é falar lista de palavras. Linguagem oral é manter uma comunicação. Perguntas, respostas, narração, descrição. Então, vamos lá. Houve uma história. Reconta essa história. Dramatiza essa história. Desenha essa história. Recorta e cola essa história. Não sabe recortar. Eu vou emprestar a minha estrutura. Eu vou recortar junto. Né? Vou modelar, sei lá onde, não é só massinha, porque massinha está fazendo propaganda industrial. Eu posso modelar com areia, eu posso modelar com argila. Não é? Então, são caminhos que eu tenho para desenvolver, mas eu tenho que ter em mente o seguinte: que funções eu estou mexendo? Eu estou mexendo com percepção? Senão eu tenho que arrumar caminho para isso. Eu estou mexendo com memória? Eu estou mexendo com atenção? Eu estou mexendo com imitação? A imitação é fundamental. Imitação tem que fazer parte do planejamento. Tanto eu posso imitar um gesto simples de falar tchau ou de bater palma, como eu posso imitar uma obra de arte, como eu posso imitar uma grande escultura de um autor famoso, como eu posso imitar um musicista, como eu posso imitar um romancista. Imitação está em tudo, em tudo. Né? A imitação é um caminho prático que tem mesmo, né? Que você está me perguntando. Né? Como é que fica a comparação? Não há possibilidade de aprender alguma coisa na memória se eu não comparo. Isto é isso e isto é isso. Isso eu vou usar agora, isso eu não vou. Isso eu escolho, isso eu não escolho. Quer dizer, eu preciso comparar. Né? Então, memória, comparação. Eu não sei se eu estou respondendo, porque daí essa questão prática, ela é importante, essa pergunta. Eu acho que a gente precisa mesmo
listar as questões práticas. Mas acho que a gente podia depois, quem tiver interesse, eu dou alguns cursos de curta duração ou de média duração para professoras e professores que querem de verdade estudar teoria e prática. A Edneia sabe disso, porque ela participou comigo, Edneia que está aí, de Jaboatão dos Guararapes, né? O pessoal lá do Espírito Santo também eu vou falar com eles, mas quem tiver vontade de dizer, não, eu quero estudar, quero aprender e quero saber como é que eu vou fazer. Porque a prática também vai depender do nível em que a criança chegou, como é que eu vou puxar mais, ela chegou em que momento. Como é que eu sei que melhorou o nível de atenção? Eu vou dar um exemplo. Se ela olha uma fotografia e ela, por exemplo, descreve o que ela está vendo. Essa aqui sou eu, esse aqui é meu irmão, essa aqui é minha vizinha, esse aqui é alguém da minha família. Né? Ele está num nível X. Bom, agora eu quero subir esse nível de generalização. Eu quero puxar. Né? Isso aqui não é suficiente. Né? Aí eu começo a dizer o seguinte, tiro esta foto da frente. Você me fala o que tem na foto? Vamos lá, o que tinha mesmo? Onde que estavam aquelas pessoas? Né? Como elas estavam vestidas? Se eu precisar, eu mostro de novo. Ou então eu retiro. Veja, eu estou trabalhando com memória, com oralidade, com atenção, com percepção. Veja as funções psíquicas. Por isso que eu falo que tem que saber a função psíquica. Bom, aí qual é o nível superior a isso? Não tem foto, não lembra mais nada, a foto passou um dia. Qual foi a foto que nós vimos ontem? Veja que você vai ampliando e vai puxando, porque você tem clareza das funções psíquicas superiores que você está trabalhando concretamente na prática. Isso você faz com letras, você faz com quantidade, né? Você começa a quantidade com tampinha, você vai tirando a tampinha. Você começa com os dedos não precisa tirar, porque até hoje eu conto nos dedos. Esse aqui é o computador que Deus nos deu. Mas, enfim, você vai tirando esse concreto aos poucos. Veja, por isso que eu respondo àquela questão da colega. Precisa de um planejamento coletivo e precisa de um planejamento individual. Porque algumas crianças vão precisar de umas dicas que outras não. Né? Não dá tempo de falar tudo, mas eu acho que é isso. Não sei se valeu alguma coisa. Está ótimo, professora Ana. As pessoas que estão perguntando, quando a senhora pergunta, entenderam, elas respondem no chat que estão satisfeitas, viu? Porque Muito eu não obrigada. tenho esse chat aqui. Obrigada, eu não estou com ele Sim. aberto, eu não estou vendo isso. Tá, eu tenho mais uma pergunta da Marisa aqui, mas nós temos alguns elogios, vários elogios para a senhora, também para o Tiago Lambstein. Tiago, muito obrigada. Obrigada, Tiago. O nosso intérprete, ele é fantástico, mas é que, desculpe, é que a gente renomeia ele para não ficar o nome dele na frente da telinha para ficar mais fácil a visualização, mas o nome dele é Tiago Lambstein. Obrigado pela presença, viu, Tiago? Eu vou ler só 2 comentários aqui e já parto para a última pergunta, tá, professora Ana? Tá. A Larissa diz, professora Ana, sou orientadora da professora Zóia Prestes e ela me recomendou a sua palestra. Obrigada por compartilhar tanto conhecimento conosco. Parabéns pela palestra. Nossa, ela é orientanda, não orientadora. Orientanda, perdoe. Dela. Isso, ela escreveu orientanda mesmo, eu li errado. Isso, a Zoia é a orientadora dela, a Zoia me disse. Ontem eu escutei a Zoia falar num seminário de pedagogia lá em Palhoça, em Santa Catarina. Claro que é pelo YouTube, pela internet, né? Online. Mas ontem eu escutei a Zoia. Zoia é tradutora das obras do Vygotsky, diretamente do russo. E ela corrige muito as nossas interpretações e as nossas leituras, né? Ela, por exemplo, diz assim, que não é zona de desenvolvimento proximal que o Vygotsky diz. Eu nem pus isso nos meus slides, porque eu sabia que depois não haveria tempo de explicar, né? Mas para vocês saberem e aguçar a curiosidade, é zona de desenvolvimento iminente. Agora, por que isso a gente pode explicar depois. Mas, que mais? Diga lá.
A Bia também faz aqui um comentário. Antes de tudo, Bia, muito obrigada por tudo, viu? Pela parceria aqui com a gente. Mas ela faz um comentário. Ana, muito obrigada por ter aceito o convite. Sou muito grata por tudo que aprendi contigo e por toda a sua disponibilidade em fazer a diferença na vida das pessoas. Quero ter aula semanal novamente. Tá? Quem é essa? É a Bia Tureta. A Bia quer ter aula. Ela já fez É, doutorado. Já fez doutorado. a Bia é fantástica. E Obrigada, agora é gratidão, viu, Bia? professora. Ok. Agora vamos então para a última pergunta, tá? Nós temos aqui mais uns minutinhos. Se tiver mais alguma pergunta, eu acho que ainda dá tempo. Ou se a senhora quiser concluir, fique à vontade, tá? A última pergunta é da Marisa Ribas. Ela diz: professora, como trabalhar a questão do comportamento desadaptativo na DI? Você está chamando de desadaptativo porque você tem, provavelmente, um conceito do que é adaptativo. Né? Para você saber que é desadaptativo, é porque você sabe o que é adaptativo. Né? Eu estou entendendo, eu estou só aconselhando você não usar a expressão desadaptativo, porque senão você precisa explicar o que é adaptativo também. Porque, veja bem, em algumas situações, algum comportamento chamado de desadaptativo pode ser adequado. Né? Quer dizer, ficar pulando numa piscina de bolinha é adaptativo. Agora, ficar pulando dentro da sala de aula, não é. Então, a gente, quando tem conceitos, sabe, que eles não, a gente diz assim, eles não são autoexplicativos. Eles só se explicam porque tem o outro. Né? E não dá para explicar a inclusão se eu não explicar a exclusão. Né? Então, são conceitos que não dá para separar. Mas eu estou entendendo o que você quer dizer. Crianças que não seguem regras, né? Que custam seguir regras, que criam um ambiente de, vamos dizer assim, de não cumprimento de normas, de rotina, né? O que traz uma situação bem complicada em sala de aula. Mas o que eu vou dizer? Primeiro que não tem uma receita mágica, né? Cada criança é uma, cada escola é uma, quantos alunos são, se tem auxiliar, se não tem. Tem opção de contexto, né? De contextualização. Mas o que eu vou querer chamar a sua atenção? É o controle da vontade que está em jogo. Por isso que eu volto a dizer para vocês, voltem às funções psíquicas culturais. São elas que é papel da escola. Não é função de chorar, de funções biológicas. Nosso papel é funções psíquicas superiores, chamadas de culturais. Veja, qual é a função que está aí com pouquíssimo desenvolvimento numa criança que não cumpre normas? Qual é a função? É a função controle da vontade. Porque a vontade é uma função psíquica superior. Né? O desejo, diz a psicanálise, é outra coisa. A vontade é uma coisa cultural. Né? Eu aprendo a dominar a minha vontade de acordo com algumas normas. Bom, então, o que eu digo para você? Essas crianças que dão este trabalho e que não cumprem as normas, elas não só dão trabalho para o professor e para o professor, mas elas prejudicam a si próprias, porque elas aprendem pouco. Né? Porque elas não se comportando, a percepção fica problemática, a atenção, a memória, a imitação. Então, eu digo de forma geral, agora não adianta você aplicar depois e dizer, não deu certo o que a Ana falou. Mas uma das coisas que a ser trabalhada com comportamentos assim é a imitação. É a imitação. É fazer com que ela imite algumas outras crianças, imite a professora, né? É trabalhar a imitação. Porque na imitação, ela controla o corpo. Ela controla a fala, porque ela tem que imitar. Então, a imitação é uma função que, como o Vygotsky diz, use uma função para compensar outra que não está boa. Então, use a imitação para compensar a vontade muito pouco desenvolvida. Né? Então, o trabalho com imitação na sala de aula, claro que aí vai
vai depender de como que você planeja a imitação, né? Quais são os alunos que vão ajudar você a fazer isso também na sala de aula, não é? Em que momentos você vai perder o controle, outros você vai ter o controle, né? De qualquer forma, é você estudar bem quais são as funções e quando uma pode cobrir a outra. O Vygotsky diz assim, trabalhar com deficiência intelectual é substituir funções. Enquanto se desenvolve todas, vai se substituindo funções. Que é uma compensação também, de certa forma. O que mais, Érica? Ok, nós temos a Ednelma, lá pelo YouTube, ela pergunta assim, para quem mora em outro estado, como participar do curso do qual a senhora pode ministrar para quem deseja aprender mais? Eu não dou curso para Piracicaba. Tudo é de outro estado, do Brasil inteiro, quem quiser. De Mato Grosso, para onde? Pernambuco. Na verdade, é assim, a gente forma um grupo pequeno, para todo mundo poder falar, perguntar, ler, discutir, conversar. Não pode ser um grupão como o de hoje, por exemplo, né? No máximo, 15, 12, 15 professores, né? Aí, vocês se reúnem, eu não tenho nada a ver com isso, a organizadora desse grupo me procura e nós fazemos um projeto juntas. Quem são vocês? Onde trabalham? Com que crianças? O que querem aprender? Aí eu faço um projeto, uma proposta, mando, aí eu fico com o grupo, né? Formamos um grupo na internet ou no WhatsApp, sei lá, formamos um grupo e combinamos uma data, um horário, se é uma vez por semana, se é uma hora por semana, se é quinzenal, o que vamos estudar, eu mando os textos, depois a gente discute os textos, depois a gente discute a prática, e aí nós vamos conversando. Depende, às vezes é um pessoal do AEE, às vezes é um pessoal da educação infantil. Eu estou com 2 grupos que terminaram em julho, educação infantil mesmo, não era com deficiência. Mas é todo o projeto do berçário até do 0 ao 6, né? Outro grupo quer mais trabalhar com a questão das deficiências. Eu não domino com segurança, como a Bia, por exemplo, domina a questão dos surdos e nem a questão dos cegos. O meu estudo, o meu aprofundamento, que eu tenho segurança a mais, é com a deficiência intelectual, né? Um pouco com autismo, mas com a deficiência intelectual. É o que eu tenho escrito, tenho estudado, tenho pesquisado, né? Mas pode ser trabalhar a questão da alfabetização, é o que o grupo tiver maior interesse, mas que queira não recuar da teoria, não entrar em qualquer concepção, eu trabalho nesta concepção, pedagogia histórico-crítica, psicologia histórico-cultural. Eu não vou trabalhar com Piaget, eu não vou trabalhar com outros, porque nós vamos perder tempo. Eles não foram autores que deram conta do ensino, não dão conta do desenvolvimento humano. Então, não adianta, eles são gênios, estudar Piaget é para os fortes, não é para os fracos, mas ele não responde às questões do dia a dia da escola. Então, não posso pedir para alguém que seja aquilo que aquele alguém não é, né? Eu tenho que buscar quem estudou aquilo que eu quero. E não buscar em Piaget como é que eu vou alfabetizar. O Piaget nunca alfabetizou uma criança e nunca soube o que é uma criança com deficiência. Então, por que eu vou para o construtivismo? Não, ele não me responde. Então, a gente precisa saber que concepção a gente procura para quê, não é? Mas, veja, escreve pelo meu e-mail e a gente mantém um grupo aí para conversar. Isso, professora Ana. Nós tínhamos aqui também uma pergunta, se pode ser por e-mail, mas a senhora acaba de responder que pode, né? A proposta de curso, as perguntas podem ser por e-mail inicialmente. Ela é tudo online, eu fico na minha casa, vocês na de vocês. Tranquilo. Maravilha, maravilha. Professora, nós... Quando passar, tem uma coisa só. Quando passar a pandemia, tem que me convidar e pagar uma viagem para eu ir na cidade, lá longe. Dar uma palestra presencial. Eu prometo buscá-la quantas vezes for possível para vir aqui com a gente na escola presencialmente também, viu? Em Pira eu estou aqui, mas a Edneia já prometeu que vai me levar lá para a praia em Pernambuco. Será muito bem-vinda!
Professora. Então, tá bom. Diga lá, Érica. Se a senhora quiser concluir a fala, fique à vontade. Eu quero falar que cada vez que eu tenho oportunidade de estar com professores e professoras, eu me sinto viva. E eu vou falar de coração aberto. Eu sou uma pessoa idosa, muito idosa, mas que eu me sinto com toda a juventude do mundo, com a energia da juventude, quando eu estou com vocês. Então, quando me convidam, eu agradeço muito, porque eu digo assim, eu ainda tenho vida, e eu posso passar o que eu sei para os outros. Então, eu queria dizer que a coisa que me dá maior alegria é dizer, olha, eu não sei tudo, mas isso que eu sei eu ensino para todo mundo. Eu ajudo todo mundo que precisa. Eu tenho essa responsabilidade porque eu tive a oportunidade de estudar, de fazer pesquisa, de ser professor da pós-graduação, de orientar mestrado, doutorado, pós-doutorado, de viajar por esse Brasil inteiro conhecendo a educação. Eu preciso devolver isso. É uma obrigação material e espiritual. Então, eu termino dizendo obrigada pelo convite. Tá bom? Puxa vida, nós é quem temos que agradecer muito. Eu vou, então, já partir para o finalmente, tá, professora? Tá bom. Nós tivemos, durante a palestra de hoje, impressionantes 124 pessoas online conosco, viu? Eita! Obrigada a todos, de verdade. Obrigada. Gratidão. Gostaria apenas de lembrar os participantes referente ao preenchimento do formulário de avaliação. Apenas os participantes que preencherem esse formulário receberão o certificado e, se a professora decidir disponibilizar esse material, também será enviado junto a esse certificado, tá? O link do formulário está aqui nos chats dos dois, né? Tanto do Zoom quanto do YouTube. Será enviado também através de e-mail e no grupo do WhatsApp que nós formamos para as informações até o dia 22. O prazo limite é dia 22, tá? Para preencher esse formulário. No mais, é isso. Nós aqui da equipe da Escola do Legislativo agradecemos, em nome da coordenação e direção da escola, a parceria, a sensibilidade, todo o carinho da professora Ana. Muito obrigada e volte sempre, por favor. Tá bom? Quando vocês quiserem. Obrigada e desculpe pelos erros técnicos aqui de áudio. Não, viu, eu é que sou muito atrapalhada também, viu? Eu também não sou muito esperta nisso. Muito obrigada. Um grande beijo, um abraço a todos, viu? Uma boa semana.